Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2016. Envolve uma jovem e eu posso dizer para vocês que é um caso muito chocante a forma como tudo aquilo aconteceu. A polícia teve a ajuda de algumas pessoas para finalmente concluir esse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jackie Vandagriff. Jacqueline Vandagriff, ou apenas Jackie, estava com 24 anos em 2016. Ela morava no Texas e era uma estudante da área da saúde no Texas Women's University, em Denton. Ela sempre foi uma pessoa que se importava muito com a sua saúde e bem-estar, por isso escolheu entrar nessa área. Ela era conhecida por ser uma jovem muito amigável, que tinha facilidade em fazer amigos e que sempre estava feliz. Em 13 de setembro de 2016, Jackie foi a um bar chamado Fry Street Public House, em busca de um emprego. Ela precisava de um dinheiro extra para ajudar nos custos da faculdade. O bar estava localizado do outro lado da rua onde ficava sua universidade. Se ela conseguisse um emprego ali, tudo se tornaria mais fácil. Enquanto estava lá, ela começou a conversar com um barman. Jackie e o barman saíram juntos por volta das 9 horas da noite e foram para um outro bar. Tudo isso foi filmado por câmeras de segurança em ambos os bares, e mais tarde, os dois foram vistos em uma loja de conveniência. Algo importante que as câmeras registraram foi que a jovem de 24 anos foi vista pela última vez dentro do carro desse barman. Na manhã seguinte, membros de uma equipe de manutenção na cidade de Grapevine receberam a notícia de que havia uma fumaça sendo vista saindo do Acorn Woods Park. O parque está localizado a 35 minutos de Denton. Quando os funcionários foram investigar de onde vinha a fumaça, eles se depararam com algo terrível. Em uma piscina infantil, eles encontraram restos humanos carbonizados. Desesperados, os funcionários conseguiram controlar as chamas e ligaram para a emergência. Quando a polícia e os bombeiros chegaram no local, confirmaram que os restos carbonizados eram de uma mulher que, sem dúvida, foi vítima de um crime terrível. Logo que o corpo foi transportado para o necrotério, chegaram relatos de que uma estudante da Universidade do Texas não era vista desde a noite anterior, o que, é claro, levantou algumas suspeitas da polícia, mas eles ainda não tinham certeza se era ela. Através das impressões digitais, foi confirmado que o corpo era de Jackie Vandagriff. Por mais que seu assassino tenha tentado esconder o crime, algumas evidências foram encontradas em seu corpo. Ela foi desmembrada. Também ficou evidente que ela havia sofrido um trauma contundente na cabeça antes de morrer, devido à quantidade de sangue que se acumulou ao redor do ferimento. A quantidade de hematomas sugeriu que Jackie foi estrangulada com algum tipo de ligadura. Com isso em mente, sua causa oficial da morte foi considerada homicídio por estrangulamento. A polícia agora precisava entender o que aconteceu com ela, quem foi o responsável por tudo aquilo, então eles começaram a refazer os seus últimos passos e descobriram que ela foi num bar que ficava na frente da sua universidade. Ao olharem as câmeras de segurança, eles viram que ela conversou com um dos funcionários do bar, um barman, então a polícia já tinha uma grande pista ali de que talvez ele estivesse envolvido. Depois disso, a polícia divulgou essas imagens da câmera de segurança para ver se alguém tinha alguma pista do que poderia ter acontecido com ela. A polícia conseguiu uma pista muito importante quando uma testemunha se apresentou e disse que sabia o nome daquele homem que foi visto nas imagens junto com Jack. Seu nome era Charles Jean Bryant, um bartender e personal trainer em meio período. Essa testemunha disse que ouviu os dois conversando sobre condicionamento físico e que Charles deu a ela um cartão de visita. Ao investigarem mais a fundo, a polícia descobriu que o homem já era conhecido deles.
Em junho de 2016, Charles, que estava com 29 anos, começou a namorar uma garota 11 anos mais jovem que ele, chamada Caitlin Mattis. De início, o relacionamento dos dois ia muito bem, até que ele revelou seu verdadeiro lado. A jovem declarou que ele era controlador e abusivo com ela, e ela ficou desesperada para fugir do relacionamento antes que as coisas saíssem do controle. Em agosto, ela criou coragem para terminar o relacionamento com ele. Ela estava muito preocupada que ele não receberia bem a notícia, e infelizmente ela estava certa. Ao invés dele apenas seguir em frente, ele disse que a teria de volta, a qualquer custo. Na mesma noite em que ela terminou o relacionamento, ele começou a persegui-la. Nos dias seguintes, ele foi até a universidade dela, que era a mesma universidade onde a Jack estudava, e ele começou até a incomodar outras pessoas que estavam lá, e a segurança do campus decidiu que ele estava proibido de entrar na universidade. Mas isso não foi o suficiente para pará-lo. Ele começou a ir até onde a Caitlin trabalhava e ficava lá no local incomodando ela, enfim. Até os seguranças falaram que eles não tinham muito o que fazer, então ela achou melhor que o ideal seria encontrar outro emprego e também torcer para que ele não fosse atrás dela. Embora eles não estivessem mais juntos, ele ainda estava controlando sua vida. Quando ele foi encontrado na universidade após ser avisado para ficar longe, Charles foi preso e acusado de invasão de propriedade. Ele saiu sob fiança em questão de horas. Percebendo que não iria parar, Caitlin solicitou e obteve uma ordem de restrição. A polícia presenciou o comportamento obsessivo de Charles e deram todo o suporte à vítima. Convencidos de que ele era capaz de qualquer coisa, eles se empenharam em mantê-la protegida. Violando a ordem de restrição, Charles apareceu no dormitório de Caitlin em 6 de setembro, batendo na porta e insistindo para que ela o deixasse entrar. Desesperada, ela se escondeu em guarda-roupa e ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, eles o encontraram escondido no estacionamento. Ele foi preso em flagrante e indiciado por perseguição. No que estava rapidamente se tornando um padrão, ele pagou fiança no mesmo dia e foi solto, enquanto aguardava o julgamento. 6 dias depois, ele cruzou o caminho com Jack Vandagriff. Em 18 de setembro, Charles Bryant foi preso novamente por violar a ordem de restrição mais uma vez. Ele foi preso pois estava tentando entrar em contato com Caitlin através das redes sociais usando contas fakes. Enquanto o mantinham sob custódia, os detetives decidiram que seria um bom momento para conversar com ele sobre o que aconteceu com Jack. A polícia então perguntou para ele no interrogatório se ele conhecia a Jack, sabia o que tinha acontecido com ela, e ele disse que não, que nunca tinha ouvido falar dela. Mas a polícia tinha uma pista bem importante. Eles mostraram as imagens da câmera de segurança, do bar, da loja, e daí ele acabou mudando a sua versão. Ele disse que os dois só beberam alguns drinks e que depois cada um seguiu seu caminho. Enquanto o interrogatório continuava, mandados de busca estavam sendo executados na residência, carro e o celular e também o computador de Charles. No final do dia, mais de 100 itens foram colocados como evidência, incluindo uma serra com que parecia ter cabelo na lâmina, um fragmento de osso, uma sacola com a identidade de Jack dentro, e a polícia também encontrou um esconderijo dentro de sua casa cheio de armas e munições. Uma faca de caça, uma gravata grande e uma arma de choque também foram confiscados, todos os quais testaram positivos com a presença do DNA de Jack. Mas não acabou por aí. O exterior da casa também foi analisado e eles encontraram um círculo de grama morta no quintal, que sugeria que um objeto que estava parado no local há muito tempo e que esse objeto foi removido. Depois de falar com vários conhecidos e vizinhos de Charles, os detetives determinaram que o objeto em questão era uma piscina infantil de cor azul. Um homem chamado Jim Holland, do Texas Rangers, que é um criador de perfis criminais, assumiu o interrogatório. Depois de ouvir um resumo das evidências contra ele, incluindo a revelação de que imagens de segurança de uma rede de lojas o mostravam comprando uma pá às 4 horas da manhã de 14 de setembro, Charles admitiu que as coisas não estavam boas para ele. Ele chegou ao ponto de dizer que provavelmente deveria ter matado Jack, mas não conseguia se lembrar como ele fez isso ou o porquê.
Jean sugeriu que Charles procurasse em sua memória algo importante que ele não estava se lembrando. Após um período de reflexão, ele de repente se lembrou de que ele e Jack haviam feito sexo consensual no banco de trás de seu carro. Ele acrescentou que, por insistência dela, colocou uma grande gravata em volta do pescoço e a puxou para aumentar a experiência. Embora ele tomasse cuidado para não apertar demais, as coisas saíram do controle e ela parou de respirar. Segundo ele ainda tentou reanimá-la, mas não adiantou. Ele ficou em pânico e, ao invés de pedir ajuda, ele a levou para sua casa. Ele ainda dirigiu até Grapevine, onde usou a piscina infantil de seu quintal para queimar os restos de Jack. O Jim perguntou por que ele fez isso, algo tão brutal, e ele disse apenas que não estava pensando direito e que tinha ingerido muito álcool. Através de todas as suas declarações, os detetives acreditaram que Charles Branch era um serial killer em formação. Ao contrário das afirmações de Charles, não havia sêmen presente no corpo de Jack, nem havia qualquer outra coisa que indicasse que eles tiveram uma relação antes do crime. Essas descobertas levaram os investigadores a acreditar que Charles havia inventado toda essa história de um encontro sexual como uma forma de explicar a presença do DNA da vítima na gravata encontrada em sua residência. Jim perguntou a ele se ele teria escolhido Jack porque ela era muito parecida com a sua ex-namorada, e talvez ele quisesse descontar toda a raiva que sentia de Caitlin em Jack. Tinha muitos bares em volta da universidade e ele escolheu justamente aquele porque ele sabia que a Caitlin frequentava às vezes aquele bar. Então, talvez a gente imaginando que ele foi ali naquele bar para tentar um contato com ela, já que ele estava perseguindo, e encontrou a Jack, que era muito parecida com a sua ex-namorada. Talvez ele pensou que pudesse, como eu disse, descontar a raiva que ele sentia da Caitlin por ela ter colocado uma ordem de restrição, algo que ele não achava certo, então ele acabou descontando na Jack, já que as duas eram bem parecidas. Mas quando o Jim falou isso pra ele disse que não tinha nada a ver e que não cometeu o crime por causa disso. Charles Branch foi preso pelo assassinato de Jack Vandergriff. Depois de se declarar inocente, ele foi detido sob custódia, aguardando julgamento. E agora, os investigadores revisaram seu passado para ver se encontravam mais coisas. Quando eles deram uma olhada em seu histórico de relacionamento, as autoridades descobriram que Charles era alguém que tinha o hábito de se apaixonar rapidamente pelas mulheres em sua vida. Embora inicialmente as tivesse conquistado fazendo o papel de namorado ideal, ele nunca foi capaz de manter por muito tempo. Dentro de semana, às vezes até dias, sua verdadeira face era revelada. Quando suas namoradas viam como ele era de verdade, elas fugiam dele desesperadas. 8 meses depois de ser acusado do crime, Charles Branch enfrentou um grande júri, mas não pelo assassinato, e sim por posse de que havia sido encontrada em seu celular durante a busca por evidências no caso da Jack. Enquanto o caso estava em andamento, o julgamento pelo crime contra Jack começou em abril de 2018. Após uma semana ouvindo depoimentos de ambos os lados, o júri considerou o réu culpado pelo assassinato e adulteração de evidências. Ele finalmente recebeu uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de condicional. Ele também foi considerado culpado de adulteração de provas e recebeu mais 20 anos de prisão, que serão executadas simultaneamente com sua sentença de prisão perpétua. Charles será elegível para a liberdade condicional em 2048. Charles apelou de sua sentença, alegando que o Estado não cumpriu com o ônus da prova. De acordo com sua equipe de defesa, como nenhuma evidência direta de seu envolvimento foi apresentada, sua culpa não foi provada além de uma dúvida razoável. Depois que uma investigação completa sobre o assunto foi concluída, o tribunal decidiu que as evidências mostravam claramente que ele havia consciente e intencionalmente causado a morte de Jack Vandergriff. Convencidos de que ela morrera como resultado de violência homicida e não de uma relação sexual, os juízes negaram seu recurso. Caitlin mais tarde compartilhou que recebeu um pedido de amizade de Jack Vandergriff no dia seguinte ao crime. Como a correspondência não poderia ter vindo da vítima, a única conclusão a que se chegou foi que Charles estava usando a identidade da mulher
que ele tinha acabado ali de cometer o crime para se aproximar de Caitlyn mais uma vez. Nessa mesma linha, uma mensagem foi postada na mídia social de Jack na manhã após o crime, que dizia: "Nunca soube que poderia me sentir assim." A gente não sabe a explicação dessa frase, mas sabemos que essas palavras assustadoras foram escritas por Charles. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse no início, um crime terrível, e a gente acredita que a motivação foi apenas porque ela se parecia com a ex-namorada dele. Então, infelizmente, ela estava no lugar errado, na hora errada, e foi tudo muito terrível aquilo que aconteceu. Eu não encontrei para vocês nenhuma informação sobre aquela questão que ele foi acusado, tinha algumas imagens no celular dele, então provavelmente ele não foi acusado disso, mas também é mais um ponto a ser levantado, porque esse tipo de conteúdo também foi encontrado no celular dele. Eu achei a pena um pouco boa demais para ele por tudo que ele cometeu. Acho que nesse caso teria que ser a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, porque infelizmente a gente vê que se ele sair da prisão, ele pode fazer de novo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.